Olá, pessoal, boa tarde. Olá, muito boa tarde. Olá, tudo bem? Bem, deixa eu achar aqui a Alana, cadê ela? Não tô te vendo. Tô aqui. Vamos compartilhar a tela, então, para a gente iniciar. Beleza. Eu não tô te enxergando, Ivânia. Para mim, você tá como não verificado aqui, não tá aparecendo você. Tá aparecendo aqui. Pedi para o Emanuel aí, o que tá acontecendo, Emanuel? Vendo aqui, tem como experimenta habilitar a webcam e você já tem permissão de apresentação também. Já estou compartilhando a tela. Para mim, segue sem aparecer a apresentação. E você, Ivânia? A apresentação também não está aparecendo na tela. Só confirmar. Acho que é alguma configuração aqui da ferramenta. O pessoal está vendo a tela? Acho que ninguém está vendo, né? Eu também não estou vendo. Eu compartilhei, mas não está. Não tá aparecendo. Deixa eu só ver um minutinho, ver se tem alguma configuração errada. Experimenta compartilhar de novo, Ivane, por favor. Tô te vendo, Ivânia. Teu microfone tá fechado. O compartilhamento não está habilitado mais, Manuel. E eu não estou conseguindo ver aqui. Agora eu te vejo. Tô verificando aqui. Só o compartilhamento, então, mas eu não estou vendo ninguém. A gente de ver. Eu não tô conseguindo dar permissão para apresentação. Você consegue me mandar a apresentação e eu apresento daqui? Eu acho que a Lana pode testar. Peraí, a Lana está com acesso. Você quer testar a apresentação aí, Lana? Deixa eu tentar. Vê se está habilitado compartilhar. Enquanto isso, eu já vou mandar pro Emanuel. Não, para mim não tá aberto, não tá habilitado compartilhar. Tá só o Emanuel aqui para mim como organizador. Organizador, né? Diz que está habilitado somente organizador. Solicitei acesso na apresentação, Ivane. Dá uma olhadinha. Só aparecer aqui que eu já... Pronto, já dei.
Você vai passar para a gente, Manuel? Pronto, você está vendo minha tela? Eu estou tentando dar Sim. permissão, mas eu não estou conseguindo liberar pela forma que Tá. está organizado. Deixa eu dar Que mais uma mexida. estranho, porque antes eu consegui compartilhar, só não apareceu. Tenta colocar a gente como organizador. Acho que a gente vai iniciando, pessoal. Pode ser? O Manuel, tu vai passando para a gente. Pode ser sim. Enquanto isso, eu vou mexendo nas configurações aqui. Isso. Eu vou sinalizando ali no Canva, onde a gente está, né? Mas então, oficialmente, pessoal, boa tarde. Quem me conhece, quem não me conhece, né? A gente trabalha há uns 15 anos, 16 anos na área de processos nas empresas, então eu sou Ivânia. Eu trabalho desde o processo de estruturação de governança, processos internos, principalmente em empresas de base tecnológica. Então, a minha área é engenharia de software, minha área mãe, né? E processos, adequação a ISOs, modelos de qualidade. E esse bimestre a gente vai trabalhar bastante IA, principalmente na criação de conteúdo. A gente fez um trabalho com o Emanuel há uns 15 dias, falando sobre a IA e a governança, a importância da governança em IA, e o ISO 42001, que é um ISO novo, que nasceu aí com essa necessidade de adequação e de melhoria, de organização da IA dentro das empresas, sejam elas empresas que utilizam a IA no seu modelo de negócio ou empresas que constroem soluções aí puramente de IA. Então, a gente falou um pouquinho sobre isso no último webinar, está disponível no YouTube. E a gente resolveu continuar e fez um convite muito especial à doutora Alana para estar falando sobre as legislações, o impacto das legislações, o que vem, né? Como que vai ser o processo aí de adequação às exigências legais que vão vir tanto para as empresas que utilizam quanto que desenvolvem, né? E essa percepção ética também da IA. Então, eu queria convidar a doutora Alana para estar conversando com a gente, falando, se apresentando rapidamente, para a gente dar sequência aí. Obrigada, Ivânia. Primeiro, eu quero agradecer a você pelo convite, né? Que responsabilidade, fiquei super grata por você me confiar, tratar junto contigo de um tema que eu sei que para você é tão caro, né? Tão especial. Então, eu sou a Alana Borsato Nunes e Silva, eu sou advogada empresarial há longos 15 anos, atuo diretamente dentro das empresas, né? Fazendo principalmente a parte preventiva dentro das empresas, e aí trabalho muito, né, com os impactos legais aí de novas legislações e de legislações já antigas também, quando a gente pensa em inteligência artificial, né. Além disso, eu sou professora, sou colega da Ivânia no Mater Dei, né, só que em cursos diferentes, eu sou professora de Direito, e aí hoje a gente veio trabalhar juntas, já que no Mater Dei a gente só é colegas aí de profissão, mas hoje vamos atuar como professoras aqui um pouquinho, né, juntas. Isso aí. Então, nós que agradecemos aí, a Alana, estar compartilhando. Às vezes a gente vivemos em mundos diferentes, né? Mas dentro da empresa, dentro do negócio, a gente acaba integrando tanto a área jurídica, que eu trabalho há bastante tempo por causa do LGPD, segurança, cybersecurity, né? E principalmente a parte da arquitetura de produtos, quando a gente vai desenvolver, a gente precisa estar olhando essas diretrizes até para não dar um tiro no pé, você desenvolver soluções que às vezes a própria legislação bloqueia, o próprio investidor, né, não tem esse respaldo jurídico. Então, é importante que a gente entenda o jurídico como um parceiro da área de tecnologia, né, e as duas áreas acabam evoluindo em constância e em paralelo uma da outra. Então, é importante dar um destaque, assim, do que é o IA, né, dar um feedback, a gente falou na última webinar, mas é importante a gente destacar que muito acontece o equívoco de entender a IA como uma ferramenta apenas, como um produto, uma máquina, como um robô. E a IA, ela é muito mais do que isso, né? Ela é um guarda-chuva que, na verdade, ela usa a tecnologia e aí entra diferentes ferramentas, diferentes linguagens, né? De uma forma bem genérica para captar e trabalhar de uma forma muito mais inteligente do que a gente estava acostumado.
Então, ela utiliza de forma lógica também, como a maioria das tecnologias. Se o Emanuel puder passar aí para a gente. Isso. Ela usa diferentes ferramentas de uma forma mais inteligente do que a gente estava acostumado, ou seja, ela simula muito mais o comportamento humano, né? E isso vai impactar diretamente no aspecto humano. E por isso que começa a se discutir fortemente sobre a ética, né? Seu impacto diretamente no humano, até que ponto eu posso ir, o que é permitido, o que não é. Então, a IA ela acaba repetindo e gerando resultados sempre baseado no pensar humano, buscar uma lógica de pensamento, e isso ela começa a replicar em massa, né? Começa a copiar comportamentos, começa a conversar na sua base com diferentes situações, e ela começa a gerar informações muito interessantes aí na tomada de decisão, muito interessantes aí para ter uma percepção um pouco mais ampla de situações que a gente, como humano, às vezes olha só num aspecto, né? Ela mistura aí diferentes visões, e é uma área que vai sempre buscar métodos e ferramentas e simular a capacidade humana para a solução de problemas. Então, nada mais é do que uma facilitadora. Por isso é importante destacar que a IA não pode ser vista apenas como uma ferramenta, né? Esse aspecto, um robô, esse aspecto de um software só. Ela é uma visão mais ampla que pode estar aplicada em diferentes situações, seja no aplicativo, como também num processo de automação inteligente de uma fábrica, num processo um pouco mais complexo aí. Né? Você quer passar, Emanuel, para a gente? Como eu falei, né, a IA ela sempre vai buscar acelerar o processo de aprendizado, de tomar decisão. Então, o foco das ferramentas de IA, principalmente essas que hoje são disponibilizadas, é nos ajudarem a tomar decisões mais rápidas, acelerar aprendizado. Então, ela está muito associada ao aprendizado. Ela traz informações muito mais coesas, muito mais inteligentes, mas que ela buscou de algum lugar, né? Que ela gerou com alguma base. E aí vai simular situações reais onde você pode aí entrar com questionamentos diretos, como a gente vê no ChatGPT, e ela vai trazer respostas. E essa aceleração no processo de aprendizado, no processo de tomar decisão, às vezes assusta, né? E aí entra a necessidade dessa visão ética na IA, né? Que é para onde eu posso, até que ponto eu posso ir, o que é certo e o que é errado, né? E esse questionamento ele se amplifica quando a gente pensa em legislação. Com certeza. E aí veio esse questionamento, né? Como que a gente vai abordar isso? E nada melhor do que a Lana, né? para trazer para a gente um pouco dessa visão da ética, né? O que é a ética em si, nesse aspecto de tecnologia, onde eu tenho essa visão ética em sentido, vou automatizar o meu supermercado, né? É um só, não tem filiais, só funciona aqui no bairro X, no Brasil. Essa visão ética, ela muda quando eu estou falando de um robô que cura no sentido que traz informações que ajudam na aceleração na cura de alguma doença, que antecede, veio outras tecnologias antes, e você começou a ampliar esse processo em visão de outros países, né? Outras visões éticas. Como que eu limito isso? Como que funciona isso? O que é ética nesse aspecto de tecnologia? O que eu preciso saber e entender também? O que é mais preocupante? Então, por isso também o convite à Lana para gerar essa discussão, que a gente não vai ter todas as respostas, né? Mas vai gerar insights também para todo mundo que está assistindo, para discutir até esse parâmetro, o que é ética nesse contexto de soluções nesse nível de IA. Né? Então, eu já venho me questionando há algum tempo, né, sobre esse limite, né, até onde a IA vai penetrar na nossa vida, sabe? E aí, quando a gente tem a ética como parâmetro, e atualmente a gente só tem a ética como um parâmetro, o mais perto do legislativo que a gente tem, né? O mais perto de legislado que a gente tem no Brasil, são parâmetros éticos mesmo, né? Então, quando a gente pensa na ética geral, a gente vai pensar em comportamentos, em atitudes que são aceitas por determinado grupo de pessoas. E aí vem o que a Ivânia falou, né? Quando eu estou desenvolvendo uma solução
de IA para o meu mercado, que está aqui em Pato Branco, a nossa perspectiva, né, ética, ela está limitada ao que é aceito como ético para essa comunidade. Quando a gente passa a expandir, a replicar isso, e quando a gente passa por fronteiras nacionais, né, quando a gente vai estar falando, por exemplo, em cruzar o oceano e alcançar o mercado europeu ou da Ásia, a perspectiva é totalmente outra, né? Porque os parâmetros éticos eles podem ser elastecidos ou, né, encurtados a depender de onde a gente está, né? Por isso que a gente precisa tomar muito cuidado quando vai trabalhar com a inteligência artificial, justamente para que a gente esteja pensando no nosso modelo de negócio, né? Qual é o nosso alcance? E aí, se a gente percebe, né, que definiu uma delimitação aí de alcance desse produto, né, e aí depois há a possibilidade de expandir esse produto, há a necessidade de você revisitar esses parâmetros éticos para que você consiga se manter vinculado a essa base ética, que é o que a gente vem vendo como limitador da IA, né? Já que a gente não tem, além da Europa, a gente não tem outra legislação já vigente sobre os limites da IA, né? Isso é bem importante porque essa limitação, no caso, vai dar toda uma base até para a governança da tua empresa, né? A tua estratégia vai ser baseada nesse limite que você também está dando. Então, não tem como um jurídico chegar, né, ou alguém que trabalha com governança, te apoiar num processo onde você ainda não definiu até que ponto você vai ir. Tanto que a ISO 41002 que a gente trabalhou fala muito sobre isso, né? O que você vai fazer esse ano, o que você vai entregar, qual que é o teu planejamento estratégico na tua solução, quem que vai impactar na vida, né? No caso, teus usuários, teus clientes. Então, isso é bem importante, porque a gente começa a criar essa visão muito perigosa de trabalhar muito, de inchar muito o processo jurídico, essa preocupação desnecessária quando eu tenho uma limitação pequena, ou eu deixar, né, descoberto algumas coisas quando eu quero expandir o meu mercado, né? Aquilo que a gente estava conversando também, né? Sobre, às vezes, enveredar esforços para determinada solução que, quando pronta, viola alguma legislação, algum preceito ético. Então, a gente tem que realmente já ter esse parâmetro definido pela governança mesmo, né? Que a empresa define, e aí, a partir daí, começam-se, então, os esforços, né? E não faz os esforços e depois vê a conformidade e tudo mais, né? É o preventivo, né? É a prevenção, que é aquilo que a Ivânia gosta muito, eu também, que é o compliance mesmo, né? Que é estar em conformidade aí. Deixar o enxuto, né? Isso. E aí essa é a maior preocupação que a gente tem quando, pelo menos quando a gente entra na empresa, a empresa ter discernimento, entender o que é a IA no seu contexto, porque eu posso ser um supermercado que utiliza a IA como ferramenta, eu respondo por isso é bem importante entender. Eu sou desenvolvedor de solução de IA, eu utilizo também, isso é bem importante entender. A lei, ela se aplica para ambas as situações, para quem é o decisor. Aí entra outras leis, né, que a gente vai falar aqui, que é o LGPD e outras leis nesse sentido. Eu só pedi para o Manuel passar aqui os slides, a gente está tentando, tá, pessoal, acessar aqui como administrador, mas não está funcionando não hoje. Pode passar aí, Manuel, pode passar. Ele já avançou, pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar. E aí, uma das perguntas que a gente trabalha é por onde que eu começo, né? O primeiro passo é você definir suas políticas, né? Como que eu vou, até que ponto que eu vou, quais são as políticas éticas, né? Os valores éticos e as políticas da minha empresa. Isso é muito particular da empresa. Quem vai dizer até que ponto vai é muito a diretoria, o comitê de inovação interno. Por quê? Porque muitas inovações chegaram antes da legislação estar preparada. É certo ou errado? Aí a estratégia da empresa que vai definir. Vamos colocar no mercado, mesmo assim,
correndo risco, né? Então, esse parâmetro ético, às vezes, não vai contra o teu parâmetro ético, a gente vai pôr no mercado mesmo assim, não tem problema. O que a gente, como apoiador, Giovanni pediu se a gente vai disponibilizar. Vamos sim, Giovanni, vamos disponibilizar os slides sim. A gente, como apoiador, a gente vai sempre partir dessa necessidade, né? Para onde vocês querem ir? O que tua solução faz? Como que funciona isso? Isso é muito da empresa, tá? Então, não tem como fazer milagre. Esses padrões éticos, a gente vai até sugerir, a gente até faz um trabalho de sensibilização, mas é muito da empresa, porque é muito comum, se você ir muito do jurídico e de quem está te assessorando, a gente vai sempre trabalhar no que a gente já viveu. E aí a inovação vem do desafio de, não, eu vou correr risco, isso não vai contra a ética, a legislação está atrasada e eu vou colocar no mercado mesmo assim. Está errado? Muitas das inovações que a gente conhece vieram dessa mesma parâmetro. Eu acho que a gente não vai dizer que está certo ou errado, né? Claro, é o risco, né? Eu acho que quando a gente trabalha da forma como nós duas trabalhamos com as empresas que a gente atende, é realmente fornecer para o empresário a noção do tamanho do risco, né? Gerir o risco. Isso é importante, não é engessar a inovação, né? Não é isso, pelo contrário, é você falar, o risco é esse, e cabe a você decidir se vale a pena ou não correr esse risco, né? E aí vem toda uma questão de interpretação, principiológica, né? Não só legislativa, um pouco antes disso, né? Principalmente quando a gente pensa em inteligência artificial, que a gente vê uma evolução muito rápida, né? A legislação não consegue acompanhar a evolução da inteligência artificial, não dá tempo, né? Então, o direito ele vem para regulamentar situações que já estão postas, né? Não vejo a possibilidade do direito antever e criar normas antes de nós termos a situação social posta, né? Mesmo quando a gente pensa na LGPD, que foi algo assim que escutei muito os empresários, né, e as pessoas mais leigas falando, não vai pegar, isso não vai pegar, não tem como pegar, não tem como gerir, não tem como fiscalizar. Por quê? Por que não tem, né? O que a gente já está vendo, os dados estão sendo vendidos, os dados estão sendo compartilhados, estão sendo tratados. A gente teve que passar por um momento de total não regulamentação para vir a LGPD, ainda que desacreditada, né? Ainda que muito desacreditada, para começar a fazer a gestão disso. Então, até a gente vai ver daqui a pouco, né? Existe já um projeto de lei para tratar especificamente da IA, mas ele vem também trazendo mais preceitos éticos, diretrizes, né, a serem seguidas, mais ou menos como veio a LGPD, né? Por quê? Porque se for uma legislação muito fechada, não consegue se adaptar aos casos concretos, né? Então, é por isso que a gente o direito ele vem, né? O processo legislativo ele vem meio que correndo atrás mesmo do que a gente vem com a sociedade posta, né? O que a sociedade traz como problema é o que o legislador vai legislar, mas aí a gente tem todo um processo legislativo que demora meses, às vezes anos, até a gente conseguir ter essa legislação vigente, né? E essa preocupação é muito comum, porque como eu até estava falando com a Alana antes da gente entrar, quando eu trabalho LGPD e foco em outras legislações e diretrizes de base tecnológica, eu tenho, às vezes, que trabalhar com o jurídico da própria empresa. E se esse jurídico não tem essa percepção inovadora de que eu vou te dar uma assessoria, eu vou te apoiar, mas você não pode deixar de inovar, perder faturamento, né? Por causa disso, você vai ter que equilibrar os riscos e vai ter que adequar às vezes depois. A gente vai deixar tudo pronto, mas você vai ter que trabalhar nesse risco até que você tenha uma monetização a ponto de trabalhar num aplicativo que pegue o consentimento automático, né? Porque senão, de forma ao contrário, vai ficar muito caro. Você vai ter que estudar uma forma ainda de como utilizar a IA a teu favor, né? Ou conseguir reduzir esse risco. Porque nem sempre a solução vai vir na hora. Se ela vier, ela vai vir extremamente engessada. E embora o jurídico fique mais em paz, a inovação trava dentro da empresa, às vezes o próprio faturamento, a empresa para ali a operação dela.
E o jurídico ele tem que ter essa visão, eu acho, mais inovadora, no sentido, olha, é consultivo, a gente te ajudou, tem esses riscos, você quer ou não, você quer esperar, você não quer. O errado é sempre a equipe não saber, né? Eu sempre falo, conhecimento é a maior ferramenta e a função nossa é apoiar no conhecimento. Existe esse risco e eu quero trabalhar com esse risco. Ok, não tem nada de errado. O risco você vai ter que tratar depois, o teu jurídico está preparado para tratar esse risco e você sabe que vai ter talvez consequências, mas mesmo assim, às vezes é viável. Claro que sim, claro que sim. Pode passar para nós aí, Emanuel. Pode passar. Não sei se quer trabalhar nessas diretrizes, Alana. A gente preparou algumas diretrizes assim, já não é consolidadas, né? Claras, assim, que tem uma clareza, porque o que acontece? Se você pedir há um ano atrás, talvez, né? Mesmo sendo 2021, ia estar muito mais nebuloso o negócio. Então, agora você já tem um pouco mais de clareza para começar a ter uma visão de quais as legislações ainda vão chegar, porque legislação ainda não está muito claro, mas as diretrizes já estão um pouco mais claras, né, menos nebulosas, que é o foco do webinar, vocês entenderem essas diretrizes, né, vocês conseguirem explorar um pouquinho e alinhar isso ao seu negócio. Então, vamos lá. Então, em 2021, gente, nós tivemos o Ministério de Ciência, né, trazendo uma portaria com a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, EBIA, né, que nome bonitinho, né, EBIA. E nessa portaria, a gente tem algumas diretrizes, e é a base que nós temos internamente e vigente atualmente, né, para se trabalhar com inteligência artificial no país, tá? Então, além de trazer parâmetros, né, para a utilização e para o desenvolvimento, a gente vê a estratégia também voltada para a parte do fomento, né? Então, se fomenta, né, por meio de políticas públicas de financiamento. Até essa semana passada eu tive uma notícia que eu achei muito bacana do Banco de Fomento do Paraná, não sei se você viu, Ivânia, com linhas de crédito para empresas que trabalham com P&D, com juros assim super atrativos, acho que 0,4, 0,5 ao mês, que é um juro super atrativo, né? Pensando em mercado, justamente para fomentar a parte de inovação, né? E aí, inevitavelmente, quando a gente pensa em inovação, a gente pensa em inteligência artificial e soluções para o dia a dia, né? Realmente para essa tomada de decisão e tudo mais. E aí, dentro do EBIA, o que a gente encontra basicamente, né, sobre essa limitação para se atuar com inteligência artificial? Os princípios éticos, né? Princípios éticos, transparência, rastreabilidade da forma como a decisão foi tomada pela inteligência artificial. Que mais que a gente tem? Acho que dá para passar, Emanuel, que a gente vai ter mais alguns parâmetros anotados. Outra coisa que a gente vê no EBIA, tá? Que é muito importante, eu sou advogada trabalhista empresarial, né? Então a minha preocupação é muito com a forma como as decisões da empresa vão impactar as relações de trabalho, para que isso não venha a ser um problema jurídico trabalhista depois, né? Então a gente tem parâmetros aí dentro da estratégia brasileira de inteligência artificial que visam a proteção também do mercado de trabalho, né? Então, aliar a inteligência artificial, né, mais o mercado de trabalho, para que eu até trago para vocês como as legislações aí que se envolvem na parte de inteligência artificial, eu trago a Constituição Federal. E a Constituição Federal traz no seu bojo, dentre os direitos sociais do trabalhador, lá no artigo 7º, a proteção à automação, né? É uma proteção à automação que está lá desde 1988, prevista na Constituição Federal, não foi regulamentada. Eu acho que agora, mais do que nunca, né, está premente essa necessidade de regulamentação, de que forma a Constituição Federal, o Estado brasileiro vai proteger os trabalhadores da questão da automação, né? Porque muito se questiona sobre a substituição e a precarização do trabalho em relação à inteligência artificial, né? Mas quando a gente vê a estratégia brasileira de inteligência artificial, a gente vê muito realmente esse parâmetro ético que a gente trouxe,
né? É isso que está parametrizando, é a ética, a dignidade da pessoa humana, é o Estado democrático de direito, né? Então a democracia é um dos pilares aqui dentro da estratégia brasileira, tá? Existe também um fomento específico para estratégias de IA para quem desenvolve, para políticas públicas, né? Então o Estado brasileiro está fomentando, né, para que se produzam soluções de inteligência artificial que possam ser aplicadas na saúde, na educação, na segurança pública, né? Então, isso tudo a gente consegue ver aqui no EBIA, né? Então, quem tem interesse em entender o que nós temos vigente atualmente, né, desde 2021, dá uma olhadinha no QR Code que vai direcionar vocês para o documento inteiro, é um documento pequeno, né? Tem acho que 50 páginas, vale a pena a leitura, porque eu acho que dá um eixo, sabe? De como a gente vai ver a legislação que se aproxima, né? As legislações provavelmente vai ser um kit gigante, mas ele vem em doses homeopáticas, né? Como a LGPD, que até hoje você não vê a legislação redonda, né? Todo o processo acontecendo, fiscalização, tudo. Então, hoje, toda a estrutura da legislação da LGPD, embora ela tenha aí bastante tempo, né? Ela não está redonda. Hoje ela não está funcional. Ela tem as diretrizes claras, eu acho que isso é bem claro, porque ela vem da União Europeia, né? Ela vem da base de lá, do GPDR, e a EBIA também está vindo de lá, tá, gente? Então, basicamente, é importante destacar que estamos atrasados. A gente está copiando e colando e traduzindo numa visão brasileira o que já vem de lá. Mas nosso mesmo, a gente não tem nada definido ainda, né? Agora vai vir esse ano é um ano político, né, Alana? Eu acho que vai vir uma preocupação um pouquinho maior com o IA, a legislação. Provavelmente a primeira lei oficial que vem, a ementa, não sei, vai vir para esse viés, né? Me corrija se não, mas eu ouvi falar que vem para essa linha, né? Uhum. Na verdade, para as eleições, né? Para que se evite que a IA seja utilizada de forma maliciosa nas eleições, e isso acaba interferindo no livre-arbítrio mesmo, né? Do eleitor e tudo mais, tá? Então, o que a gente tem de legal? O Brasil é um país muito aberto à inteligência artificial, né? É um país muito receptivo a essas mudanças que vêm, né? Então, as opiniões que a gente analisa das pessoas, elas são opiniões positivas, e que a inteligência artificial vem em nosso benefício. Cultural, tá? Né? Cultural, porque o Brasil também é o maior consumidor de tecnologia. Então, tudo que vem de tecnologia, ele adora. Né? A gente já fez uma pesquisa ali do IA que o pessoal com muito medo dos postos de trabalho, né? Da IA substituir as pessoas, etc, etc. E a gente fez uma lista, eu fiz uma palestra sobre as palavras mais pesquisadas na IA. E o brasileiro é uma piada, gente. Assim, as perguntas quem que ganhou a Copa de não sei quanto, né? O BBB, quem que você acha que vai ganhar? Então, as perguntas, elas são muito rasas. Por quê? Porque ainda é um país que ainda está em fase de desenvolvimento. Quando você pensa num país um pouco mais restrito também em relação a outras legislações, um pouco mais preconceituoso, um país que restringe já a tecnologia, a IA também chega com um pouco de mais cautela. Né? No Brasil já não, no Brasil, como a Alana falou, é um país muito mais aberto para N situações. Então, a cultura mesmo de inovação do brasileiro, embora ele ainda hoje não é um país que monetiza muito a inovação, né? A gente não vai estar falando de inovação aqui não é o webinar de inovação em si, né? Mais do IA, mas é um país muito aberto à inovação, ele não monetiza muito a inovação, ele não tem, economicamente, ele não é um dos países que mais vende inovação, né, economicamente falando. Porém, ele consome muito, é um país que consome muito mesmo. Tá? Quando você vai desenvolver solução, o país hoje, você consegue desenvolver soluções e consumir de uma forma muito positiva no teu próprio país. Então, o Brasil é um país muito legal para quem desenvolve soluções, porque ele consome muito. Tá? Então, aí está disposto à experimentação, né? Exatamente. E isso é positivo.
Isso é positivo para a IA, porém é uma festa também, né? E entra a dificuldade da legislação, porque como o consumo é muito alto e esse parâmetro ético também se confunde, você acaba tendo urgência aí para colocar diretrizes. Ivânia, sabe o que você trazendo esse comentário, né, me fez lembrar? Lembra daquele aplicativo que fazia o envelhecimento facial? Sim. Aquilo para mim, é o melhor exemplo do brasileiro frente à inteligência artificial, né? Ninguém estava nem aí para proteção de dados, biometria facial, estava todo mundo só querendo saber se ia ser um velho ou uma velha gato, né? Gata e tal, ou não, né? Porque todo mundo usou, assim, e as pessoas estavam dando a sua biometria facial, né? Sem ler os termos de utilização, nada, assim, aquilo para mim foi uma febre, né? E aí a gente consegue perceber realmente que o brasileiro parece até um pouco inconsequente, né? Nessas utilizações, assim, acaba vendo quase como uma recreação, assim, né? Sim. Um facilitador, né? Um facilitador. E tem discussões, assim, muito, principalmente sobre a lei trabalhista, né? Quando você fala que hoje tem gente que, acho que tem uma autora que publicou que todo o livro dela, confessou, foi feito mais da metade do livro com IA. Eu vi. Né? Então, aí começa a entrar nesse método que vai... Como que eu vou conseguir entender se isso realmente é legal, é ilegal, ela está certa, ela está errada? Como que eu vou comprovar, fiscalizar isso? Não, e assim, a propriedade intelectual disso? Uhum. Como é que então, fica? Isso que a gente estava falando, a legislação, ela não é IA, né? A legislação de IA trabalha mais o conceito ético, porque a legislação em si é você conseguir coletar informações da IA, né? Entender o que aconteceu naquela situação, e aí você aplicar as outras legislações, porque a gente hoje tem muita legislação de respaldo. Algumas legislações mais amplas, né, que a gente consegue fazer uma construção de, né, juntando aí as pecinhas do quebra-cabeça e normatizar já, né, não precisa tanto de legislações novas, né, a gente consegue já trazer uma responsabilização, alguma limitação, né, com a legislação vigente. Por isso que é importante, às vezes, a gente entender isso, porque dos problemas é achar que porque o IA ainda está fraco, não tem nenhuma lei de IA, né? Tá tudo certo. E não, na verdade, tudo pode ser aplicado nesse contexto. Claro que sim. E eu aí, trouxe... isso que eu ia falar. Não, pode seguir. Vocês estão me vendo, gente? Alguém não está me vendo? Eu não estou vendo. Não, eu já entrei e saí com a minha câmera e não sei o que está acontecendo. Alguém me vê? Só a Ivânia que não me vê? Vamos ver se alguém... Eu também não vejo. Não vê, Manuel? Eu vou lhe enviar um novo link para a gente tentar. Tá. Obrigada aí, Giovanni. Acho que não estão te vendo. Vamos ver. Eu fico imaginando, né? Mas quem não te conhece... E ela tá toda bonita, né, gente? Precisa ser vista? Não pode. Ai, meu Deus. Inclusive, eu até fiz um story antes, enquanto eu entro aqui no novo link, fiz um story antes e marquei a Ivânia. Que eu cheguei antes no escritório, né, para repassar o conteúdo, tava toda, né, ansiosa e tudo mais. Eu sou meio nerd, assim, para essas coisas, daí eu tenho que ficar repassando, né, o conteúdo. E aí fui abrir uma água com gás. Gente, eu juro, a água explodiu em mim. Ela explodiu em mim. Eu fiquei ensopada. Quando a gente tá ansiosa, é tudo, né? Tudo. Claro. Olha quem tá ali, agora sim funcionou. Entrou, deu certo. Tá sem áudio.
Aí, agora você tá mutado. Muito bom. Ah, meu Deus. Eu tava falando que eu tô de camisa branca, daí eu fiquei toda molhada de camisa branca, né? Daí eu peguei e brinquei, falei que era a garota da camiseta molhada do Gugu, né? Quem é mais velho vai lembrar, né? Que tinha uma parte do programa do Gugu que molhavam as camisetas. Era eu, que estava toda molhada. Mas graças ao ar-condicionado já secou, então eu vou poupar vocês essa visão do inferno, né? Então, mas voltando, o que a gente hoje está sendo bastante falado, né? Se derem um Google aí, um chat GPT vai estar bastante falado sobre, de novo, as 3 leis da robótica lá de 1950, né? Que fala sobre as regras, né, dos robôs, que foi criado pelo engenheiro. E aí entra antes de falar sobre as leis, entra o que aconteceu com o engenheiro da Google, né, que disse que os robôs tinham se tornado sencientes, né? Ou seja, eles estavam com sentimentos, com emoções, e aí começa essa pergunta: se você colocar lógica em todas as ações, nós replicamos comportamentos. Então, às vezes, né, a gente tem inteligência artificial. Eu até fiz a arquitetura de uma solução há 7 anos atrás, gente. Acho mais de 7 anos atrás. Até faleceu um colega meu que a gente fez essa arquitetura junto, que era para o RH colocar câmeras que captassem as expressões faciais na sala e levantasse o índice de felicidade. E isso já tinha na Google, por exemplo, esse parâmetro de índice de felicidade. A gente ia pagar o API, né? Ia pagar lá, ia buscar essas informações e ia trazer como se fosse um dashboard. Eu dei um treinamento, fiz alguma ação com o RH, e aí eu começar a fazer essa mensuração aí do time para ver se ele estava feliz ou não. Sexta-feira está mais feliz que segunda, há 7, 8 anos atrás. E isso é lógica, né? Então, claro que tem margem de erro, isso tudo é lógica. A gente que é do TI, a gente vê isso como uma lógica e não de forma senciente. Né? Então, se eu colocar isso num robô que replica visualmente, então eu posso estar achando que ele está triste, que ele está feliz. Então, tem aí uma discussão bem grande em relação a isso, mas é importante destacar que as 3 leis do robótica, elas voltam, né? Se quiser passar aí, Emanuel, elas voltam de novo, né? Lá de 1950, lá do livro e também do filme, acho que todo mundo já assistiu, que é as 3 regras, né? O robô não pode ferir o humano, ou permitir que um humano sofra algum mal. Os robôs devem obedecer às ordens humanas, exceto os casos que tais ordens entrem em conflito com a primeira. Um robô deve proteger a sua própria existência. Então, a gente aprende isso quando a gente entra no primeiro ano de faculdade da área de TI, e é bem engraçado que é muito antiga essas regras, e agora ela volta à tona, levantando esse questionamento. Quais vão ser as leis da ética da robótica, a lei da ética das soluções da área de saúde, né? E até que ponto a gente vai ir? Então, isso eu acho que é uma incógnita, até para a doutora Alana nos ajudar. A gente não sabe até onde vai, né? E se as leis dos robôs continuam. Eu acho que a gente vai ter que pedir para o chat GPT, né? Fazer essas leis aí para gente, colocar as perguntas certas, né? O problema é você acertar a pergunta para o chat GPT, né? E agora a gente tem os consultores e apoiadores para ensinar você a fazer perguntas, né? Exatamente, gente. Uma nova profissão que nasce. Várias. Não é? E com diferentes especialidades, tá, gente? Eu tenho o cara da educação, da saúde, da engenharia, que é tudo utilizando, te ensina a utilizar ferramentas. Mas o que a gente trouxe também? Pontos de alerta, que está sendo muito comum. Foi feita uma pesquisa, e embora seja aceita, e eu acho que na grande maioria tem curiosidade de entender, se diverte, existem alguns medos, né? Primeiro, será que eu estou na rua, né? Vamos falar de gestão pública como exemplo, né, Alana? Hoje, a prefeitura é comum, as prefeituras e o governo, né, terem praças públicas a captação das imagens, né? Essa transparência, isso é invasivo, não é invasivo, às vezes a minha casa é próxima em tal lugar, isso dá um pouco de medo também, essa falta de transparência. O que vai utilizar meus dados? Como que funciona? A LGPD, ela traz, eu acho essa visão bem clara de consentimento, mas é tudo tão automático quando você fala em IA, que às vezes a gente não sabe se essa transparência realmente existiu, se eu entendi, se o titular, se o dono dessa informação entendeu ou não, né? Se quando você entra em ética,
eu estou doente, né? Estou num estado de fragilidade emocional, e aí chega uma cura, né? Uma cura ali com captação quântica, está utilizando ferramenta de IA, aquela coisa revolucionária, né? Até que ponto que quem que vai autorizar? Eu estou em condição de autorizar, eu sou um idoso. Então, essa transparência, até que o que você acha interessante, eu acho deixado como ponto de alerta, esse medo que a população tem em relação à falta de transparência. Eu estava estudando, né, para o nosso webinar, e aí realmente o que eu observei em relação a isso é que a IA, né, ela dentro do EBI a gente tem isso, né? O agente que está interagindo com ela tem que ter consciência de que está interagindo com o IA. Né? Isso é um dos parâmetros que a gente tem. Né? Então, eu acho que desde 2021, então, né, vamos imaginar que há uma conformidade com essas diretrizes do EBIA, eu acho que a gente precisa entender que a transparência ela é necessária, ela é imprescindível, né, e que ela existe, né, ela existe. A gente é sinalizado, por exemplo, que está tendo a imagem capturada, né, a gente é sinalizado, por exemplo, com aceites dentro dos aplicativos, quando a gente está acessando, por exemplo, o Uber quer acessar a sua galeria de fotos, né? Você dá o teu sim, dá o teu não, né? Então, eu acho que a gente está sendo alertado assim de forma dentro do tamanho da educação tecnológica que o brasileiro tem, né? Porque a gente tem esse limitador, né? Que é a capacidade mesmo de entendimento do brasileiro em relação à inteligência artificial, né? Que eu acho que é algo que a gente também precisa desenvolver junto com a legislação, né? E junto com a IA, a gente precisa desenvolver isso, porque talvez se a gente tivesse uma população um pouco mais com mais conhecimento, né, tecnológico, essa transparência seria vista como já existente, né? A meu ver, assim, é uma opinião pessoal, sabe? Eu acho que ela já é suficiente, né? Só que eu acho que e aí entra o preconceito e discriminação também nessa mesma linha, né? Que aí entra outras discussões de outras legislações, e aí principalmente a parte ética, o que é preconceito e o que é discriminação. Aí vai depender do perfil que a gente fala na governança, né? Qual o perfil, a persona mesmo que você vai criar essa tecnologia. Né? É criança, é adolescente, é idoso, é indígena, como que funciona isso? Às vezes a tua solução é extremamente, para, sei lá, para uma automatização de uma igreja, né? Você vai contra as diretrizes ali de dados sensíveis, né? Uhum. E aí, indiferente da tecnologia que você use, se você usa o IA ou não, você vai ter que responder por essas legislações. E eu acho que em relação ao IA, de novo, né? Quando a gente fala em preconceito e discriminação, eu não estou falando da legislação e nem dessa visão de consentimento lá do LGPD. Eu estou falando um passo antes, que é a ética. Depois você vai ter que responder, né? Por ela. Exatamente, depois você vai responder. Por isso que eu falo que às vezes a gente acha que falta lei, preconceito e discriminação, acho que a gente é bem assistido em relação à lei. Se ela é fiscalizada ou não é outra coisa, mas a gente tem uma lei. Eu gosto muito do LGPD, acho extremamente transparente, né? Aí entra o ponto. Como que eu vou fiscalizar quando falo em IA? Né? Que não é um dado coletado num campinho ou um papel, você está falando de uma captação automática, quando você passa na rua, sei lá, e N formas. Mas também pelo fato de que eu vou estar olhando para minha visão ética da minha empresa, do meu negócio, né? Que daí pode ter um impacto muito grande, que eu desenvolvi uma solução que ela foi abortada, né? E minha empresa fechou, porque toda a minha solução baseada em IA ia contra era preconceituosa, ou as decisões eram tomadas de forma discriminatória. A gente teve num evento de startup, e aí você sabe que teve um problema muito sério nisso que a gente não tinha tratado para o evento. Uma das equipes desenvolveu uma solução como se fosse um ambiente de encontros.
E esse ambiente de encontros, uma das advogadas falou, gente, isso é prostituição. E aí a gente começou a discutir sobre isso, né? Essa visão ética, onde que é prostituição, como que eu defino isso? Por quê? Porque vai muito em relação desses parâmetros éticos mesmo, né? E aí a gente até conversou com a equipe e tal, porque ela não tinha essa percepção. Não tinha essa percepção. Mas, e aí você via, era um ambiente virtual, mas extremamente idêntico com um ambiente de prostituição. Então, aí você vai contra algumas diretrizes éticas do teu negócio. Você vai estar incentivando, às vezes, aí entra outro crime que a gente já vai para outro respaldo. Com certeza, né? Com certeza. A questão do deslocamento do trabalho é uma coisa que eu e a Ivânia a gente conversou, que é uma das preocupações, né? Eu peguei uma pesquisa, acho que eu nem comentei com a Ivânia, que a CNN fez, que cada 4 brasileiros, 3 acham que vão ser substituídos pela inteligência artificial. E ainda assim o Brasil, ele é otimista em relação à inteligência artificial, né? Que paradoxo, né? E tem até eu trouxe um TEDx, depois eu posso compartilhar, quem quiser me chamar, de uma profissional do LinkedIn, e ela fala um pouco sobre o profissional do futuro. É o profissional do futuro o nome do TEDx dela. E ela fala muito sobre isso, sobre o quanto vai cair a mão de obra, vai tirar do mercado de trabalho muita gente mesmo. Mas é aquela pessoa, quando você fala no Brasil, quando você fala na pessoa que estuda, vai ser realocado, vai entender das ferramentas, vai estudar. Ela fala de uma faixa de pessoas, sei lá, na Índia, que desenvolve, sei lá, amarra cadarço, aquele trabalho bem insalubre. E aí esse número em relação à massa mundial é muito grande. E aí tem vários estudos falando sobre essas legislações em relação a apoiar essas pessoas. Que aí tem o imposto, uma taxa, uma pensão para estudar, que vem de Elon Musk, que vem dos inovadores que desenvolveram essas tecnologias. Então, tem várias coisas assim meio loucas em relação a legislações e essa percepção do novo mercado de trabalho, que tem uma discussão bem quente em relação, é muito interessante para quem quiser saber mais sobre a IA em relação ao trabalho, dá um podcast gigante, né, Alana? Eu gosto. Muito disso, sabe? Eu sou uma advogada trabalhista, né, gente? Então, tudo que envolve mercado de trabalho e tudo mais, o trabalhador em si, né, me interessa muito. Mas mesmo quando a gente pensa no EBIA, o EBIA traz a responsabilidade do Estado e das empresas em treinarem as pessoas para que elas estejam adaptáveis, né, nessas profissões que vão acabar sendo extintas pela IA mesmo, para que elas consigam se readaptar mesmo, se realocar. Então, eu acho que... Só que daí entra um cunho social que você pega assim, essa percepção dos Estados Unidos, né? Ele vai fazer, a pessoa vai treinar e vai começar a trabalhar dentro das empresas e fechou. Mas quando você pega esse mesmo contexto lá na África, né, lá na Índia, lá em outros perfis aí você entra um governo totalmente diferente, uma percepção totalmente diferente, essa visão. Então é bem interessante essa discussão, eu acho quase filosófica, né? Ela é. Mas é bem legal mesmo. Então, o Giovanni compartilhou ali. Giovanni, quer falar para a gente? Pode abrir o microfone. Ele desenvolveu uma solução para implementar a IA juntamente com o auxiliar no processo de criação de laudos e diagnósticos clínicos. A IA estava apresentando resultados genéricos para todos os casos, precisamos pausar o projeto até que pudéssemos treinar o modelo. Esse é o maior problema, sabe? Porque às vezes vem umas soluções bem legais, interessantes em ambiente de teste, né? Quando você põe uma base de dados muito grande, não houve treinamento que apresentasse resultados satisfatórios. Esse em TI, né, é bem interessante até destacar isso, ambiente de teste, como é uma massa de dados muito grande,
às vezes no ambiente real é bem perigoso, dependendo da área, né? Quando você fala em diagnóstico, é uma coisa bem... E aí entra outras legislações de risco também, para quem desenvolve a solução. Exatamente. Vamos lá, então. Pode passar. Em relação às legislações e tendências, a primeira lei no mundo aí que está sendo falada é o Marco da Inteligência Artificial, né? E ela traz padrões, que foi esse que baseou também o EBIA, dessa visão extremamente ética. Então, você não vai achar muitas coisas técnicas, né, jurídicas, mas é muita coisa olhando mais esse parâmetro ético. Se a gente precisar criar uma lei municipal, né, tiver alguma necessidade municipal meio emergente ali, a gente tem esse respaldo, essa base em visão mundo, que agora a gente tem o EBIA, que é brasileiro. Pode passar, Emanuel. E que ele se baseia, né, Alana, acho que a Alana vai abrir um pouco mais, ele se baseia mais em riscos, que é o que a gente faz muito em valores, né? O que eu aceito, o que eu não posso aceitar, o que tem um grau muito alto de risco, o que é limitado. Então, é importante sempre entender, né, ler com bastante cautela ali, entendimento, essas diretrizes, mas olhar essa visão de como nós, na nossa realidade, podemos aplicar essas sugestões, né? E esse critério aqui, né, de alto risco, ele vem já no marco legal da inteligência artificial. Então, isso já veio importado, né, do AIACT da Europa. A gente já vê isso sendo replicado aqui na nossa legislação que está tramitando, né? Ainda é um projeto de lei complementar, né? Então, a gente já tem esses parâmetros também replicados aqui, né? Do que a gente pode arriscar, o que a gente não pode arriscar. E aí, quando a gente pega, por exemplo, dado de saúde e tudo mais, isso acaba indo, né, que pensando no que o Giovanni falou, né, que ele estava desenvolvendo, entraria já em alto risco, né? Quando a gente pega coisa que envolve saúde, a gente já vai aplicar os parâmetros do alto risco mesmo para desenvolver essa solução. E as equipes técnicas, né, Giovanni, elas não têm, às vezes, nem esse respaldo da empresa. Eu vejo que as equipes que desenvolvem soluções de IA, elas têm uma autonomia até muito perigosa. Eu vejo que o profissional de TI, né, o cara que está lá na operação, ele sofre com isso, porque ele não sabe até quando ele pode ir, ele não sabe se isso é permitido ou não, se está pronto para ir para o mercado, quais as regras, né, desse mercado. Então, as empresas, a gente sempre levanta esse alerta de ter esse comitê que envolva um profissional de TI, mas que o profissional de TI ele tenha já essas diretrizes claras para ele poder criar, né, ele poder desenvolver mais em paz, né? Exatamente. Olha, imagine o desenvolvedor ter que se preocupar com as diretrizes de compliance, né? E é comum isso, tá, Lana? Os nossos desenvolvedores, às vezes, quando a gente chega na empresa, ele está estudando sobre a LGPD, né? Tá o Emanuel aqui presente, o Emanuel é um ponto fora da curva, né? Ele é super... ele lidera o time, mas ele é super bem informado, ele lê muito sobre isso, mas não são todos que podem, que têm, que conseguem essa absorção boa aí, né? Porque é bem difícil mesmo. Acho que os times de TI são extremamente sobrecarregados hoje com essas compliance, né? Com essas legislações, com essas diretrizes que estão sendo exigidas. Né? Então, sempre é um alerta que eu falo para a diretoria, para o time de estratégia, cuidar da equipe de construção, que ela já tem essas diretrizes prontas, né? Tenha sido discutido antes. Uhum. Pode passar, Emanuel. Dos pontos que essa legislação traz, né? Você quer... Posso falar. Que daí a gente vai ter, de novo, né, isso sendo replicado na nossa estratégia e também no marco legal da inteligência artificial, que é o projeto de lei que eu vou falar para vocês. A gente tem esses quatro limitadores aqui, né? A exigência de que a tecnologia seja supervisionada por humanos. Então, o que isso significa? Se existir uma decisão tomada por meio de inteligência artificial e essa decisão cause algum dano a um humano, que este humano possa recorrer a outro humano para rever essa decisão.
né? Então, é isso que quer dizer essa supervisão aí, né? É quase como um segundo grau ali, né? Para você poder questionar a decisão tomada. É bom destacar que isso não é novo, só que a gente está falando na aplicação da IA. Quando a gente fala em engenharia de requisitos, a gente não tem legislações muito claras, mas a gente tem o ISO. Uma das regras é todo requisito, que é essa solução definida, né, tem que ser validada por um outro analista de requisito ou pelo mercado, para alguém que não seja quem construiu. Quando a gente fala em LGPD, a gente tem o DPO, né? Quando a gente fala no ISO 41002, ele diz que a gente tem que ter um responsável pela IA dentro da organização. Então, percebam que todos convergem. A gente está falando da mesma regra em todas as frentes, em excelência e qualidade. Então, a gente fala em excelência e qualidade, e isso é uma das regras que a gente sempre tem. Sim. Outra restrição é a questão da transparência. Transparência em relação a quê? Aos critérios que foram utilizados para tomada de decisão. É essa transparência principal aqui que a gente tem, né? Quais foram os fatores que levaram a IA a tomar a decisão X ou a decisão Y, tá? Isso é um dos limitadores que eu reputo super importante. Que a IA não seja discriminatória, né? Então, imagino que, né, a IA possa ser aplicada para políticas afirmativas, né? O contrário do discriminatório, né? Para políticas afirmativas. E aí que ela seja sustentável e tecnicamente neutra, né? São esses 4 parâmetros aí que nós temos para que as soluções de IA possam se desenvolver, né? Dentro do que a gente tem da Europa e está importando para o Brasil. E é legal perceber que aqui a gente tem, né, nessas 4 diretrizes, LGPD, SG, os ISOs. Então, não é nada novo, é uma aplicação à IA. Então, estão levantando, aplica na IA isso daqui, não vai esquecer. Mas as empresas que já têm uma tendência à excelência, à qualidade, que já exportam as suas soluções tecnológicas ou seus produtos internos, eles acabam já estando super familiarizados com esses critérios, né? Principalmente as empresas, até as empresas, né, que usam a tecnologia como ferramenta, esse processo de exportação, de trabalhar a excelência na gestão interna, também tem essas diretrizes muito claras, né? Sim. Pode passar, Emanuel. Beleza, então eu vou ler para vocês, porque essa lei, né, ela reforça o conceito de IA que a Ivânia já trouxe para a gente no começo, né? Então, o que ela diz? Que é uma família de tecnologias em rápida evolução, capaz de oferecer um vasto conjunto de benefícios econômicos e sociais a todo o leque de indústrias e atividades sociais. Ao melhorar as previsões, otimizar as operações, afetar recursos e personalizar o fornecimento dos serviços, a utilização da IA pode contribuir para resultados benéficos para a sociedade e o ambiente e conceder vantagens competitivas às empresas e à economia europeia. Essa ação torna-se especialmente necessária em setores de elevado impacto, incluindo os domínios das mudanças climáticas, do ambiente, da saúde, do setor público, das finanças, da mobilidade, de assuntos internos e da agricultura. Então, a gente vê a Europa olhando para a IA como soluções que podem ser desenvolvidas em todos esses campos, né? E aí, primando não só pela evolução das empresas e ganho financeiro das empresas, mas também uma utilização social, né? Que eu acho muito importante. E é bom, eu gosto de comparar a IA com outras invenções malucas, assim, que às vezes prejudicaram o mundo, né? Então, você fala bomba atômica, né? Quando você fala, isso saiu de um laboratório com cientistas com as melhores intenções, talvez. Então, isso é uma coisa que a gente já vem vivendo, e a gente olha para a IA, assim, o pessoal com medo da IA, né? Às vezes a gente não percebe que a gente já vem de muitas soluções muito mais perigosas. Muito mais perigosas. Não, e assim, quando a gente olha para a IA, né? É que o que eu acho que mais assusta na IA é a rapidez, né? É a rapidez que a IA, que na verdade as coisas evoluem, né? Nos últimos anos aí, século XXI, né? A gente tem uma velocidade muito grande. Mas se a gente parar para pensar, a gente vem passando por essas revoluções da produção, da forma de produção, desde que o trabalho
deixou de ser braçal e passou a ser automatizado, né? Muito antes do Fordismo, por exemplo. Quando a gente passou na agricultura não usar mais tração animal e usar um trator, né? Então, isso é muito antigo. E aí, muito se encerrou e muito surgiu a partir dessas revoluções, né? Só que nós falávamos em revoluções que levavam séculos, né? Para acontecer, para se consolidar, para aquela página terminar de virar. E quando a gente fala em IA, em tecnologia, em internet, enfim, a gente fala em coisa que é muito a curto prazo, né? É muito mais rápido esse impacto no modo de produção, na economia, na vida das pessoas e tudo mais, né? Então, eu acho que é mais a velocidade que assusta, né? Porque existe uma dificuldade de a gente absorver tudo que vem junto, né? Que é o impacto mais humano mesmo, né? É, impacto humano. E aí a gente separou um recorte aqui rapidinho sobre as legislações que estão diretamente ligadas à IA, né? Então, se a IA é um guarda-chuva que abrange diferentes frentes, né? É a aplicação de ferramentas que abrange diferentes frentes, ele sempre vai estar focado no humano, acho que esse é o assustador, né? A IA sem a percepção humana, ela quer simular a percepção humana, essa é a função da IA, né? Para ajudar o humano, sim, a princípio é esse o foco, né? Acelerar o processo de aprendizado, acelerar o processo de tomada de decisão, acelerar reduzir risco de erro humano. Então, a IA, o principal foco da IA é o apoio humano, e aí entra os impactos. Quando eu falo em humano, eu falo em pessoa física, né? Quando eu falo em pessoa física, eu falo em dados de pessoa física. Quando eu falo em dados de pessoa física, se aplica muito diretamente ao LGPD. Né? Eu acho que a Alana pode abrir também para falar um pouquinho, mas o LGPD, o foco principal, todo mundo fala que é complexo, eu acho extremamente fácil das leis, porque ela é muito bem escrita, ela é muito mais clara, ela é muito parecida com o ISO, né? Por isso que tem essa facilidade de entendimento, quem trabalha com ISO tem uma facilidade de entendimento ao LGPD, porque o foco principal é o dado pessoal. Então, o dado pessoal está no centro dessa lei, o resto é resguardar e cuidar desse dado pessoal. Acho que se não é como que eu estou fora da lei? Gente, você está usando um dado que não é seu e você não sabe se a pessoa autorizou, você está fora da lei. Ah, mas pode ser uma foto? Pode. Ah, mas eu sou estagiária aqui dentro. Mas se você não sabe se isso foi autorizado ou não, e se não foi, está fora da lei. Então, não deveria estar tratando, né? Muito simples, muito claro isso, né? Então a LGPD ela é muito transparente. A gente vai construir conhecimento nos clientes, no time, que aí entra, quando eu falo em IA, a gente não está falando de um documento, né? Num contrato, né? Alana, que às vezes fica lá no comercial. A gente está falando em o time de desenvolvedores, time de criação, time de inovação, entender das diretrizes para eles também usarem isso a seu favor. Né? Claro. Se a gente desenvolver uma solução que permite as pessoas se adequarem, né? Isso também é estratégico. Claro que sim. A operação tem que entender do que é estratégico, sim. Né? Exatamente. É imprescindível. Então, nós separamos algumas legislações que se aplicam, tá? As mais genéricas, né? Porque quando a gente pensa, por exemplo, numa solução de inteligência artificial que vai ser aplicado para uma criança ou para um adolescente, a gente tem que somar isso também o ECA, por exemplo, né? Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Então, assim, se for, sei lá, uma IA que vai tomar decisões ambientais ali, né? Usar ou não determinado produto agrotóxico, enfim, a gente vai ter que trazer legislação ambiental, tá? Então, isso é customizável, né? As legislações aplicáveis, elas vão ser customizáveis a partir do que a solução de inteligência artificial pretende entregar, tá? Mas, assim, genericamente, o que vai se aplicar é LGPD, inevitavelmente, né? Dados pessoais, a gente vê a inteligência artificial sendo extremamente alimentada, né? Não só, mas principalmente alimentada por dados pessoais, os big datas, né? Nós temos o Marco Civil da Internet, que é um marco de 2011 que nós temos que legisla sobre a utilização da internet no Brasil. Então, né, quando a gente fala em big data, quando fala em IA, quando fala em toda essa interação e essa troca, a gente fala da necessidade de utilização da internet, né? A Constituição Federal, então, inevitavelmente, nós temos, né, quando a gente olha, né, o guarda-chuva que a Ivânia trouxe ali no começo da apresentação,
a gente tem a Constituição Federal fazendo aqui, né, uma cópia, né, da ideia da Ivânia. A Constituição Federal é como se fosse um guarda-chuva, né? Todas as outras legislações, elas têm que estar adequadas à Constituição, né? E aí, qualquer dúvida que você venha a ter sobre se determinada legislação pode ou não pode ser aplicada no seu caso concreto, em última instância, você vai buscar na Constituição Federal. Então, inevitavelmente, na Constituição a gente vai ter todos os parâmetros, né? Os parâmetros, por exemplo, de dignidade da pessoa humana, valorização do trabalho, livre iniciativa empresarial, né? Então, tudo isso está previsto na Constituição. E aí nós temos também o marco legal das startups, né? Porque quando a gente pensa em IA, a gente vê, pelo menos na minha cabeça, né? A gente vê muito as startups trabalhando com inteligência artificial, desenvolvendo soluções e tudo mais, né? Então, eu vejo muito aplicável também a inteligência artificial, os parâmetros que o marco legal das startups traz. E aí, o que seria mais importante, né? E aí ainda não há vigência, então ainda é só um projeto de lei, é o marco legal da inteligência artificial. Se alguém tiver interesse de ler o marco legal da inteligência artificial, é um projeto de lei do ano passado, tá? Ele ainda está em tramitação. Eu coloquei o QR Code aqui para vocês poderem achar ele mais fácil, porque ele fica dentro do site do Senado ou da Câmara dos Deputados, e às vezes nem sempre é fácil de encontrar, né? Então eu trouxe para vocês conseguirem acessar de forma mais fácil. Mas aqui dentro do marco legal da internet, dá para a gente fazer um parâmetro com a LGPD, né? A LGPD traz diretrizes, traz parâmetros, traz como se fosse assim um mapa, né? A LGPD é um mapa para você tratar dados pessoais. O marco legal da inteligência artificial é um mapa, né, trazendo várias diretrizes, direções mesmo, o caminho a se seguir quando a gente fala em inteligência artificial, né? Então, eu acho que vale a pena a gente ler, porque eu acho que vai ser a base da nossa primeira legislação mesmo, né? Eu acho que daqui vai sair a nossa primeira legislação em médio prazo. Não digo curto prazo, eu digo médio prazo, porque a gente ainda tem bastante discussão para acontecer antes de ser aprovado esse projeto. Pode passar. Essa integração dessas legislações é interessante que elas são muito complementares. Então, eu gosto muito da LGPD porque é muito fácil de entender, né? É importante que vocês discutam sobre ela dentro da empresa, o impacto que tem no teu trabalho, porque às vezes a empresa vai contra o que você entende como valor. Daí entra toda essa visão trabalhista ali que a Lana também fala, mas eu sempre reforço isso, gente. As diretrizes de valores, quando você fala em IA, a mesma coisa, né? Eu gosto de usar o exemplo do vender cigarro, né? Se isso vai contra teus valores, né? Você está trabalhando na empresa que às vezes tem diretrizes, quando você fala em IA, que é muito perigoso, coisas que vão contra o que você acha correto. E aí entra, claro, a decisão tua, mas você tem que estar ciente disso. Tá? Então, por isso que é importante. Se você não sabe disso, se você não vê isso, olhe isso com maus olhos. Você precisa ter isso como transparência. E às vezes não é que não vê, a empresa não tem. E aí você que tem que começar com essa mobilização interna aí da tua empresa para começar a entender, para começar a estruturar, para gerar uma governança bem forte, para vocês também começarem a inovar com mais base, porque às vezes a solução que você está desenvolvendo, a inovação que você está desenvolvendo, é uma inovação que vai morrer na praia, é uma inovação que às vezes é bem superficial, né? Não pode ter um impacto maior, porque vocês não têm conhecimento em alguns pontos que vocês acham que é só do jurídico, né? A advogada que tem que tratar disso, e isso que é ruim, porque às vezes o advogado ele não consegue fazer melhorias internamente na empresa, ou sugerir, porque ele não consegue ultrapassar essas barreiras, né? Ele não chega até o operacional. Fica mais consultivo com diretoria, né? Então, essa nova e inovadora visão do jurídico, que por isso também que eu convidei a Lana, ela tem que ser falada, tem que ser discutida, porque hoje, com a evolução do trabalho, todos nos tornamos especialistas em alguma coisa. E isso faz com que todos tenham uma voz ativa e exija que tenha um comitê ali que seja respondido a algumas necessidades internas, seja discutido, seja assumido riscos, né? E aí entra esse que a gente trouxe, que são os riscos e as conformidades. Como eu vou estar conforme hoje, o que eu tenho que me preocupar, né? Então, a gente sempre destaca que o teu produto, a tua solução, o teu modelo de negócio que vai responder isso.
tá? Então, o teu negócio que responde. As legislações, elas vão ser aplicadas conforme a tua estratégia, conforme a tua política, tá? Então, mesmo que seja consultiva, a legislação ela é aplicada de diferentes formas. Não existe estou adequado, até a gente estava falando antes, né? Existe estou em adequação constante, principalmente em empresas que desenvolvem solução IA, empresa que consome solução IA. Então, hoje eu trabalho num parâmetro, amanhã eu quero automatizar, eu quero colocar uma inteligência para fazer aquilo, tem que ter tido um olhar legal para isso, você, porque tem outros riscos, tem outras formas de evidência também, de adequação que você precisa considerar. Então, por isso que não existe, eu estou trabalhando bem certinho em cima da lei. Você não sabe, porque como você está inovando e está melhorando, você precisa estar em constante evolução. Exatamente, está sempre alimentando a tua adequação, né? Ela não é uma plantinha, a adequação é uma plantinha, né? A gente vai lá, planta, explica, mas tem que ir lá regar, né? Tem que ir regando para ela crescer, para ela ficar forte, robusta, né? Alimentando ela. E aí sai essa visão do que o advogado é só documento, né, ela, né? E o cara do processo é só diretriz lá de certificação para certificar. A gente fala de um processo robusto que você consiga também evoluir a empresa, não trabalhar no caos, né? Pode passar, Emanuel, para a gente. E aí entra, né? Tem um risco lá, aconteceu. A gente um risco de vazar um dado, de não conseguir evidenciar um consentimento, de alguém processar porque se achou invadido, né? Devido ao teu drone que capta, sei lá o quê. Então, o que eu faço? Esse questionamento foi essa pergunta, né, Alana, que eu fiz para você, assim, tá, Alana, chegou aqui o processo, o que eu faço? Sou TI e agora que inferno, agora como que eu vou me livrar disso? O que eu fiz de errado? Às vezes você nem sabe o que você fez. Chama a Alana, aí ela vai te responder o que é para fazer. Então, a gente estava conversando, né, sobre os riscos, né? E aí eu pensei assim, em alguns riscos que eu visualizo que as empresas que usam ou que desenvolvem a inteligência artificial, elas podem se deparar, né? Então, a questão da responsabilização civil por danos, que é realmente ter que reparar financeiramente, né? Eventual dano que decorra da tua inteligência artificial. Então, um carro autônomo que deu uma pane e atropelou alguém, matou, né? Quem que responde? O dono do carro? A empresa que desenvolveu, né? Tem todas esses questionamentos. A gente tem violações LGPD, né? Então, eventualmente, você vai estar ao desenvolver ou ao usar a tua inteligência artificial tratando dados de forma equivocada, então tem que estar muito ligado nisso. O dano reputacional, né? Então, a tua empresa, a tua marca, né? Isso tem um valor. E aí você está desenvolvendo uma IA e isso acaba gerando um prejuízo social, isso vai respingar na tua marca, às vezes até encerrar uma operação, né? A depender do tamanho desse dano reputacional. E, eventualmente, fraudes e cybercrimes, né? Porque agora a gente vê a criminalidade migrando aí, né? Do assalto à mão armada, né? Para dinheiro que some de conta, boleto falso e tudo mais. Então, sequestro de banco de dados, né? E sequestro de banco de dados, já aconteceu com um cliente meu aqui, né? Sorte que o backup estava em dia. Tava tudo certo. Mas acontece, né? Comumente. E assim, é bem importante destacar que tudo isso que a Alana falou, a gente define antes, né? Quando me chamam, a minha função é definir isso antes, os riscos. Então, eu vou fazer um modelo de negócio de um produto, quando esse produto, essa solução tecnológica, esse processo automatizado, ele trabalha, vamos pensar assim, eu tenho um call center, eu vou automatizar com o ChatGPT, né? Todo o processo vai ter um robozinho, a gente vai se comunicar. Aí a pergunta que a gente faz, tá? Como que tá o contrato aí entre o jurídico com esse cara que vai fornecer a tua solução? E é muito comum o equívoco do cara que quer fornecer solução, ele falar que, não, é tudo do meu cliente. Mas se é tudo do meu cliente, ele não tem como usar esses dados também. Então, aí entra essa discussão que a gente sempre... a discussão mais acirrada, que eu falo que é rever o modelo de negócio teu. Porque quando eu vou desenvolver uma solução do zero, eu também questiono isso. Você vai querer esses dados ou não? Quem que vai ser responsável? Por que ele vai querer ser responsável? E a gente desenha esse cenário antes de chamar o jurídico. Porque daí a gente chama o jurídico
para ele apoiar, ele vai questionar e vai dizer, não, eu acho que o risco vai ser menor se você pegar esses dados, porque às vezes é indiferente para o cliente, né? O meu foco é no cliente, vai ser indiferente, então eu trabalho nessa linha dele decidir. Aí vem o jurídico e diz, espera aí, mas nessa situação você vai reduzir o teu risco. Aí a gente oficializa em formato de contrato pronto, em formato de estruturação pronta. Então toda essa visão é possível, né, Alana, ser feita antes, ter todo um plano de risco. Aí, se o carro autônomo bater em alguém, é um risco. Você está desenvolvendo um carro autônomo. Como que vai ser o processo? E o jurídico ele já vai muito mais empoderado também, muito mais claro. Claro. Com certeza. Pode passar, Manuel. E aí, como proceder, né? Quando chega uma denúncia, né? Ou quando a gente tem um problema instaurado. O principal, né, é buscar respaldo jurídico, então, porque a gente sabe que quando a bomba estoura, né, entra o jurídico em ação, né? Então, a primeira coisa, chama o jurídico, porque o jurídico vai te respaldar para responder o denunciante, né, ou a autoridade que está te questionando, e vai ajudar a conduzir uma coleta das provas necessárias para a eventual defesa, né? E aí a gente volta a falar na parte de segurança de informação, de TI, né, que deve andar junto com o jurídico, deve ser amigo do jurídico, deve estar alinhado com o jurídico. Por quê? Porque o jurídico não vai ter capacidade técnica de construir esse raciocínio, porque vai ser um raciocínio técnico, né, de segurança da informação, tecnologia da informação. Então, o jurídico precisa estar alinhado com a TI, né, para conseguir fazer toda essa construção de raciocínio. Por quê? Porque em eventual processo, a tua defesa, os teus documentos, a tua linha de raciocínio vai passar por quem? Por um perito. E aí o perito judicial vai validar o que você construiu junto com a tua equipe de TI, né? Você, jurídico, construiu com a tua equipe de TI. Então, vai ser a conjunção, né? O que a gente faz junto, que vai ser, por exemplo, né? Uma defesa para você não ter que indenizar determinado dano. Né? Ou se vai indenizar, você vai indenizar com uma indenização menor, porque você tomou todos os cuidados que lhe eram pertinentes. Né? Então, isso tudo é um caminho em conjunto. Né? E quanto o processo estiver mais redondinho, melhor. Então, a Alana vai exigir, ó, cadê os chamados, as solicitações? Vocês têm critérios de aceite dessas solicitações, né? Não temos. A gente manda no WhatsApp, eles informam. Quando a gente fala em automatizar o processo, a gente está falando em ter número, em ter um código de cada chamado, ter uma resposta, ter um SLA de atendimento. Isso tudo gera uma evidência consolidada que hoje não é só para você certificar a qualidade, não é para você exportar, ter uma excelência em gestão, mas é também para você ter evidências claras e objetivas para o teu jurídico conseguir te defender, né? Esses critérios de aceite da engenharia de requisitos, isso é um critério internacional de qualidade. Quando chega uma demanda, eu, como empresa, tenho que aceitar ou recusar. Quando você pensa em IA, quando você pensa em ética, você está dizendo assim, ó, isso vai contra a minha ética, isso vai a favor. Critério de aceite de requisito. Isso a gente implanta há muito tempo. Critério de validação, né? Antes de desenvolver e colocar no mercado, eu tenho que fazer um teste de validação. Esse teste de validação pode criar critérios legais para você validar. Então, são vários aspectos que você aplica em IA e você também ajuda muito o teu jurídico a te defender se você tiver uma transparência nesse processo. Muito, tá? Muito. Pode passar, Emanuel. E aí a gente sempre reforça que a tua estratégia é mais importante do que qualquer legislação, porque daí você vai se adequar à legislação conforme a tua estratégia. Vou me adequar ou não, né? Também. Isso é um ponto de alerta que eu sempre trago. Como continuar inovando com tantas restrições? Primeiro, não prejudique o seu processo de cocriação. Então, quando eu vou fazer um design thinking, design sprint, vou criar um produto do zero, vou pensar inovador, tenta não se restringir na primeira fase. A gente sempre trabalha isso, voa, né? Cria coisas inovadoras. Depois, na segunda fase, quando a gente trabalha a metodologia de criar novas soluções, a gente traz os critérios técnicos, que aí entra a legislação. Porque para onde se vai vender essa solução? Para quem? Às vezes você vai correr risco só no Brasil, mas o teu mercado maior vai estar na Europa. Né? O teu foco daqui 2 anos é só estar lá, ou vice-versa. Então, cuida um pouco isso, porque senão você já não vai cocriar, você não cria o produto, você já mata ele antes dele sair da ideia, tá?
Depois de definir a direção, a gente limita até onde eu posso ir, que daí entra critérios éticos, mas isso também vai reduzir muito o mercado de trabalho, como que a gente vai retornar isso para a sociedade? Então, entra muito essa visão social, até porque isso motiva muito a tua equipe, essa visão de responsabilidade social motiva demais a tua equipe, teu time, né? E o foco em se manter atualizado. Então, eu tenho um produto no mercado, as leis estão em constante evolução, assim como a tecnologia. Tá? E aí entra você sempre buscar esse alinhamento entre estratégia, exigência legal e a oportunidade de inovação. Então, você pode estar trabalhando esses 3 pilares e um está mais adequado, por enquanto, até que você estou desenvolvendo uma tecnologia para conseguir o consentimento. Eu sempre uso esse exemplo, né, para conseguir o consentimento. Enquanto isso, está no mercado já, porque está bombando. É um risco. Se vier um processo 2, a gente vai pagar esse processo 2, que vai muito comum isso, tá, pessoal? Muito comum. A gente faz um acordo, né? Você trabalha com risco, sabe que está errado. Tudo bem. Assume o risco, chega o processo, faz um acordo, resolve o problema e vai se adequando, né? Isso é comum acontecer. Mas muito advogado não permite eu falar isso, tá? Por isso que eu convidei a Alana, assim. Mas não é, gente. Existe, eu sempre digo, empreender implica em correr risco, né? Se não fosse correr risco, a gente não trabalharia com sociedade limitada, por exemplo, né? Que você limita o teu risco ao capital integralizado, por exemplo, né? Então, empreender é correr risco. E, eventualmente, você precisa tomar algumas decisões arriscadas e assumir alguns passivos para você fazer o teu negócio girar. Isso é inevitável, né? Na forma como a gente trabalha no Brasil, né? Com toda a burocracia que a gente tem, isso é real, né? E aí cabe você tomar decisões com risco mensurado, né? Para saber que quando vier o problema você vai conseguir sanar ele da melhor forma, com menor impacto para a tua empresa também, né? Perfeito. Quer passar? Então, a gente sempre reforçando, né, que a inovação evolui. A legislação inove e depois adeque. Então, na inovação, a gente sempre reforça isso, né? Não restrinja a tua capacidade de inovar pela legislação, que às vezes outro inventa, né? Outro coloca no mercado e aí a legislação se adequa e ferrou, você perdeu uma oportunidade. Então, cuida, vê se você quer e você se sente confortável com esses riscos, também é bem importante destacar muito mais isso, né, Alana? Assim, não, eu não quero pagar o preço, eu vou abortar agora, ótimo. Mas é importante, a função nossa é dizer os riscos, né? A função do advogado também é trazer os riscos. O meu, no caso, é do processo, né? Do processo interno da empresa, né? Dos fluxos, do impacto com a equipe, técnica. A da Alana é um impacto legal mesmo. Você quer assumir esse risco? Teu time quer assumir esse risco? Sim. Ok. Toca, né? Toca em frente, depois a gente vai ajustando. Essa transparência de comunicação com o teu time de compliance é muito importante, né? Exatamente. E quando a gente tem bases, parâmetros já éticos, né, como a gente tem do EBIA, por exemplo, né, tudo que você desenvolver tendo o EBIA como base, muito provavelmente estará adequada à legislação que vai surgir depois, né? Porque a gente está ali com parâmetros morais, parâmetros éticos e tudo mais. Então, isso facilita você dar um tiro no escuro, mas esse tiro, ele não é tão no escuro assim, né? Você já está com parâmetros morais e éticos bem estabelecidos. E aí voltamos, né? Voltamos a falar da governança, das políticas internas e tudo mais, né? Isso mesmo. Então, perfeito, pessoal. Eu acho que era esse recado, né, Alana, que a gente queria trazer. E abrir para perguntas, quem tiver dúvida, curiosidade, compartilhar também alguma situação que tenha vivido. A gente acabou passando, né, meia hora do horário aí. Teve um probleminha técnico antes. Eu gostaria de compartilhar um insight, estava aqui ouvindo, acompanhando, e é muito importante, a gente sempre fala que primeiro faz, depois pede desculpa, mais ou menos nesse sentido, de que você não se limite em inovar, não se limite em fazer, desenvolver teu produto, botar ele no mercado, né? Simplesmente que possivelmente existe um bloqueio, possivelmente alguém pode ficar incomodado com A ou com B. Primeiro a gente faz e aí vê o resultado. Muito do que vocês falaram aí hoje. Parabéns pela apresentação, gostei bastante. Obrigada, Emma. Obrigada, Emanuel.
Alguém mais, pessoal, quer compartilhar? Giovanni, obrigada, Giovanni. A gente vai estar compartilhando, quem quiser, o material, né, Alana? Quem quiser nossos contatos também, se quiser passar aí, Emanuel, passar o slide, está o nosso contato no final também. A gente continua à disposição, tá? Agradecer aí imensamente a Alana, tá compartilhando conhecimento, as percepções dela. Gerar confiança também, eu acho que a gente escolheu muito bem a quem convidar, porque a Alana, ela traz essa visão bem inovadora do jurídico também, da parte legal, dessa visão mais flexível, que às vezes o jurídico assusta muito o profissional de TI, né? E vai criando um repúdio, vai dificultando aí a integração, principalmente para inovar. Ou ele inova, ou ele vai, ou ele se adequa, né? Então é sempre uma escolha. Não é possível a gente viver nos dois mundos aí, vocês ficarem seguros e verem que vocês podem desenvolver soluções adequadas e inovadoras, tá? Então estamos à disposição. Com certeza. Fiquem à vontade. Obrigada aí. A gente vai estar colocando no YouTube também, pessoal, o conteúdo e o material a gente vai estar enviando, tá bom? Obrigada, um abração. Obrigada eu, Alana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.